Então, vamos dar as boas-vindas a todos os presentes, e os, né, no plano material, no plano espiritual. Sempre uma alegria estarmos reunidos para falar de Jesus. E hoje com uma palestrante extremamente especial, que é a nossa presidente, né? Presidente da UCESC, que tem possibilitado esse estudo maravilhoso que estamos fazendo já há algum tempo, né? E continua. Vai continuar ainda por um tempo. Espero que todos tenham recebido hoje a nova apostila, né, em PDF, no grupo, para a gente continuar. Como disse, para os que não chegaram antes das 7, a Silvana justamente estava nos informando que o próximo encontro vai ser com o Saulo, né, que fez a palestra de ontem. Então, o próximo estudo do Evangelho Redivivo vai ser com o Saulo. E depois a gente vai reorganizar a agenda, obviamente, que vai pedir novos voluntários aí, a gente, então, continuando o trabalho, né? Vai ser um seminário, então, né? Vai ser um seminário, é? Isso, é um seminário falando sobre os romances de Emmanuel. É o último tema da nossa apostila. Que maravilha, muito boa notícia. Né? Muito boa. Né? Então, antes de passar a palavra para a Silvana, nós vamos fazer a nossa prece inicial, e visto que é o aniversário da Nelly, eu gostaria de homenageá-la com esse pedido, né, de fazer essa prece oferecendo, né, e mais os outros aniversariantes que não estão presentes, mas agradecendo por todos esses anos de vida e no trabalho, né, do Evangelho. Então, pediria para a Nelly fazer a prece inicial. Depois a gente vai ver para a prece final. E, obviamente, eu não preciso apresentar a Silvana, né? Acho que o grupo inteiro sabe quem ela é, né? Antes de tudo, não só uma seguidora de Jesus, uma espírita exemplar, mas a presidente da UCESC tem possibilitado, como eu disse, esse estudo. Tá bom? A Estela acho que não conhece a Silvana. A Estela não conhece? Então, é a primeira vez. Né, e eu vou pedir, então, assim que a gente começar, que vai começar, então, com a prece, que todo mundo, então, desligue o som e a câmera, justamente para não atrapalhar, não ter interferência aqui na apresentação da Silvana. Certo? Muito obrigada, então, bom estudo para todos nós. Amado Mestre Jesus, sabemos que onde há duas pessoas reunidas em teu nome, lá te encontras também. Obrigada, Senhor, por esse grupo alegre, que é um grande incentivo. Participamos de diferentes centros, moramos em diferentes cidades, mas o que nos une é o nosso desejo de aprender e de seguir o caminho que nos indicaste. Obrigada por esse projeto Evangelho Redivivo, porque trata-se sim de interiorizar aquilo que já ouvimos há séculos, que vimos ouvindo há tanto tempo, mas trata-se, Senhor, da nossa vivência. É isso que te pedimos, Senhor, que esse estudo possa trazer essa interiorização que todos nós necessitamos, e agradecemos os esforços incalculáveis de Marta Antunes e também os esforços imensos de nossa querida Silvana, para que tenhamos mais esse estudo acessível a cada centro que queira, na Suíça e em outros lugares. Se conosco, Mestre Jesus. Muito obrigada. Eu queria pedir para você gravar, por favor.
Quem? Já está sendo gravado, Silvana, desde o início. Desculpa, aqui a Lisa, que é a anfitriã, eu nunca fui ou visita, eu não sabia. Está sendo gravado, é a informação que eu tenho aqui também. Tá certo. Então, Silvana, desculpa, qual é a página, por favor? Página, para quem tem o livro, é a página 170. Não, desculpa. 177. Exatamente. 177. Obrigada. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês. Se não fosse a participação de vocês, esse estudo não estaria acontecendo. E agradecer a nossa querida Nelly, porque, além de ser a nossa aniversariante aqui do grupo hoje, ela é uma das nossas das iniciantes aqui na Suíça. Então, se nós temos hoje o SES, é graças também ao esforço dela e de outras pessoas que estavam com ela aqui há 23 anos para fundar o SES. Mas elas já estavam aqui muito antes, trabalhando para que tudo isso pudesse estar sendo feito por nós hoje e usufruirmos todos nós. Então, nossa gratidão por todas essas queridas trabalhadoras do Cristo que se anteciparam, que vieram aqui para essas terras para fundar, né, para trazer o Espiritismo para a Suíça, e nós, né, como trabalhadoras também, estamos usufruindo de tudo isso que elas plantaram no começo. Né? Somos também semeadores, cada um semeando num terreno, para que o Cristo possa vir e colher, né, esses frutos. Então, façamos dessa sementeira um trabalho de amor, um trabalho de muita luz por cada um de nós, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Ele é o último da nossa primeira apostila, do primeiro livro, o último no sentido de último texto bíblico, porque o próximo, que é o encerramento, vai ser um seminário que vai sobre os romances de Emmanuel, como a Lisa já falou. E para quem não conhece, né, o estudo Evangelho Redivivo, ele está pautado, né, numa mensagem que nós vamos encontrar lá no livro Renúncia, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em que Alcione, que é a personagem principal do livro, em determinado momento, numa conversa com as pessoas que habitavam com ela na casa, ela fala, né, eles faziam o estudo do Evangelho, e ela falou, né, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a partir dessa mensagem de Alcione, que foi então que inspirou os organizadores, né, os coordenadores, como a Nelly falou, a Marta Antunes e mais um grupo de pesquisadores, de estudiosos lá no Brasil, para então fazer trabalho, né, oferecer esse estudo, né? Então, nós temos aqui o primeiro livro, que é a introdução, que nós já fizemos todo, estamos terminando agora nesse exercício, para que a gente possa entrar depois nos outros livros, que vão ser livro de Mateus, livro de Lucas, livro de Marcos, livro de João e cartas de Paulo. Então, para que nós possamos estudar versículo a versículo, fazendo, né, o estudo com esse mapa, né, que foi nos dado: conhecer, meditar, sentir e vivenciar, que é o grande objetivo de todos nós, né? Como já foi falado, Jesus trouxe a mensagem há mais de 2000 anos e nós ainda estamos, né, nesse trabalho de conhecer, de meditar. Alguns já conseguem vivenciar, em alguns momentos da nossa vida nós vivenciamos sim essa mensagem, porque já conhecemos há mais de 2000 anos, então nessa caminhada a gente ainda está pelejando, como diz lá no Rio Grande do Sul, mas nós já estamos, né, dando alguns passos. Sinal disso é que nós estamos aqui, dispostos a estudar para poder aprender mais e colocar, então, em prática no nosso dia a dia, né? Fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, né? Quem participou ontem do estudo teve a oportunidade de perceber
né? O tema era a importância do Evangelho na nossa vida, e o que me chamou a atenção foi o que Saulo falou, que o Evangelho ele não é o texto, né? Eles não são as palavras que foram textualizadas dentro do Novo Testamento ou do Velho Testamento. Ele é uma mensagem, ele é uma proposta de vida nova, a boa nova. Então, é isso que a gente tem que pensar do Evangelho, é assim que a gente tem que ver o Evangelho, como uma mensagem para que a gente se transforme, para que nós nos tornamos espíritos melhores, consequentemente, filhos melhores, pais melhores, mães melhores, melhor profissional, melhor amigo, melhor vizinho. É esse o objetivo do Evangelho, é nos transformar. Então, que nós hoje, nesse tema tão lindo chamado Jesus, a luz do mundo, né? Esse versículozinho que está lá no capítulo 8, né? Capítulo, onde que está aqui? Capítulo 8 de João, versículo 12. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu só confirmar. Isso, capítulo 8, versículo 12 de João. Jesus, a luz do mundo. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, né, nós que já estamos participando, a forma de estudarmos é a dialética socrática, né, que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, né, de como a gente deve estudar. Então, essa conversa. Então, nós vamos passar pelo conhecer, né, nós vamos proporcionar esse conhecimento, contextualizando essa mensagem, quando Jesus falou, por que Jesus falou, para quem Jesus falou, para que a gente então tenha o conhecimento do versículo, né, que João traz lá no capítulo 8. E depois de termos esse conhecimento, um pouco de como foi, é claro que a gente não tem tempo para aprofundar muito, nós não vamos fazer uma exegese, né, com aqueles estudiosos fazem, de todo um contexto, mapa, tudo isso, nós vamos buscar dentro do texto, buscar contextualizar, imaginar a época, o que estava acontecendo e por que Jesus falou aqui. Depois disso, então, nós vamos refletir sobre as palavras, visando compreender o significado de luz, né, que foi utilizado por João, e depois, considerando-se Jesus como a luz do mundo, refletir como vivenciar a mensagem. Então, nós temos esses objetivos, guardem bem aí, porque nós vamos, então, fazer esse percurso, tá? Conhecer, vamos, então, conhecendo, nós vamos começar a pensar, por que Jesus, né? João disse que ele era a luz, ou Jesus falou que ele era a luz. Só lembrando que Jesus, ele deu testemunho dele muitas vezes. Jesus falou que ele era a porta estreita, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era a luz, que ele era o sal. Então, Jesus se denominou muitos, né? Em muitos momentos, ele deu o nome para aquilo que ele era, né? E, para nós, ele é o mestre, né? Mestre e guia, nosso irmão maior, né? Então, vamos entender por que foi que Jesus falou que ele era a luz do mundo, né? Que ele é a luz do mundo. Então, na nossa apostila, né, está pedindo para que a gente leia na Bíblia. Como eu sei que muitos não têm tempo de fazer isso, então eu trouxe o trecho aqui, o versículo 8 do capítulo 8, desculpa, versículo do 12 a 18. Quem gostaria de ler? Eu leio, Silvana. Obrigada, Lisa. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Então, na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou.
Lendo o texto completo, nós podemos fazer algumas reflexões. Esse capítulo, capítulo 8, ele está intitulado como o testemunho de si próprio, tá? Vai depender da Bíblia, mas ele quer dizer isso, como Jesus está testemunhando a favor de si próprio. E como nós percebemos, para os judeus, né, Jesus mesmo fala que para eles, né, uma pessoa não podia testemunhar por ele mesmo, né? Mas Jesus então explica que ele tem esse direito porque ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai, né? Mas iniciando aqui, né, falando novamente ao povo, Jesus diz. Então nós vamos entender que Jesus já falava para o povo algumas vezes, já havia falado para o povo algumas vezes. Então não foi a primeira palavra dele, ele não começou falando que ele era a luz do mundo. Então vem depois de um processo, né? Nós sabemos que essa missão dele durou 3 anos, mas 3 anos intensos, né? Em que ele se dedicou dia a dia, todo o tempo, né? Quando a gente lê Jesus no lar, a gente percebe que todas as noites eles se recolhiam no lar de Pedro e também havia um estudo, né? Onde temos essas lindas mensagens lá também psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Ney Lúcio, que traz então aquela diária dele, né? O cotidiano dele, né? Então, Jesus já estava habituado a falar para o povo, né? Então, ele era seguido pelo povo. Onde ele andava, tinha uma multidão de pessoas atrás dele. Então, tudo que ele falava era para ensinar esse povo, né? Não era por acaso que ele falava. E quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele está testemunhando a favor não, ele está testemunhando daquilo que ele é, né? E é o que choca os fariseus, né? Que ele não poderia, né? Estar testemunhando a respeito de si próprio, que não era válido. Então a gente percebe que ele estava indo contra uma norma dos fariseus ou daquele povo, dos doutores da lei, né? Que nós sabemos perseguiam Jesus para poder criando armadilhas, né? Para poder desmoralizar Jesus, né? Porque Jesus falou que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E como eles não aceitaram, então eles queriam desmoralizar Jesus. Então, todas as oportunidades que eles tinham para fazer isso, eles faziam. E aqui não foi diferente, né? Eles vêm e falam que ele não pode testemunhar a favor dele mesmo, né? Isso não é válido, né? Vocês veem que eles têm, ele coloca um ponto de exclamação, né? Como algo mesmo que você não pode, isso não né? Um imperativo mesmo, né? Não é válido, tentando realmente desmoralizar Jesus, não é? Em seguida, então, Jesus fala que ele pode sim testemunhar, né? E que Jesus vai além, ele não fala que ele está testemunhando sozinho, mas que Deus que o enviou também dá testemunho disso. Então, nós vamos perceber que em algum momento Deus deu esse testemunho. Se Jesus está afirmando que Deus dá esse testemunho, então ele deve ter dado em algum momento. Então, nós recorremos ao Antigo Testamento. E nós vamos perceber que Jesus estava corretamente, estava falando certo, tá? Isso aqui eu vou pular. E vou aqui. Opa, cadê a mensagem? Aqui, desculpa. Então, nós vamos encontrar no Antigo Testamento o profeta Isaías, que eu pessoalmente conheci também no livro Paulo Estevão, né? Que eram as escrituras que Estevão gostava de ler, né? Do profeta Isaías. Então, nós vamos encontrar esse capítulo 42, que está com o título O Servo de Deus. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar o testemunho de Deus falando que Jesus é a luz do mundo. Por isso que Jesus fala que ele estava dando testemunho e que o Pai também estava dando esse testemunho. Alguém gostaria de ler? Posso ler. Por favor, Fabiana, você está aí, querida. Obrigada que você está aqui. Beijo. Beijo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em que se compraz a minha alma.
pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará a justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os enrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, e que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo, e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então percebam que essa profecia, né, de Isaías vem dar testemunho de que Jesus é a luz do mundo, né? Quando ele fala que ele veio para ser a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, para trazer a luz, para dar para nós, para iluminar o nosso caminho, para ser o guia, como ele mesmo disse, ele disse que ele era o mestre e guia, não é? Então, para ser um guia, ele tem que ter uma luz para que a gente possa segui-lo, não é? Claro, ele deixou a mensagem dele, que é essa que realmente vai nos levar, vai nos fazer trilhar pelo caminho da iluminação, que vai nos levar à felicidade verdadeira, mas ele é a luz do mundo. Então, o que ele falou é verdade, ele é a luz do mundo. Então, não... Olha, Oi? posso fazer um comentário? Claro, por favor. Todos podem, viu? Está aberto aqui para comentários. Eu gostei muito que você tivesse colocado a citação exatamente onde a gente pode encontrar, e eu gostaria muito depois de ter essa série de que você, já que você teve esse trabalho de montar, eu gostaria de ter acesso ao PowerPoint, mas o comentário que eu queria fazer, que justamente quando Jesus foi batizado por João Batista, está escrito na Bíblia, não vou poder saber, não vou conseguir repetir as palavras, mas houve assim um som que veio do alto: esse é o meu filho, escutai-o. Quer dizer, em essência, houve um testemunho, você vai dizer a mediunidade de efeitos físicos, com certeza, mas houve um testemunho, né? Aquela voz que foi considerada pelos que estavam ali também, perto de João Batista, que foi a voz de Deus, e abalizou exatamente isso, que Cristo foi mandado por Deus. Só isso. Obrigada, Nelly. É bom lembrar tudo isso, porque talvez como Jesus falou, né? Ele veio para cumprir, né? Ele não veio para destruir a lei, mas ele veio justamente para cumprir. Então, tudo que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, falando sobre o Messias, sobre o servo de Deus, é que está falando do próprio Jesus, né? Por isso que ele veio cumprir. Se nós formos ler os salmos, muitos salmos falam também, tem até um salmo que fala, eu não me recordo agora o número do salmo, mas que fala exatamente os detalhes da crucificação de Jesus, né? Então, nós vamos perceber que realmente, quando ele fala que veio para cumprir a lei, ele veio mesmo, né? Nos detalhes, até realmente em detalhes ele veio para cumprir, né? Então não fica nenhuma dúvida, né, de que Jesus ele é a luz do mundo, né? E que o que os fariseus haviam acusado ele, né, de não poder dar testemunho de si próprio, então nós vamos compreender que quando Jesus fala que o Pai também deu testemunho disso,
nós encontramos, então, essa comprovação lá no Evangelho, no Antigo Testamento, no, na, no Evangelho de Isaías, né? Até aqui, gente, alguma pergunta? Participação? Eu não sei quem está aí, quem quiser participar. Eu queria só fazer um comentário que não é evangélico, mas eu sou de uma época do Brasil em que as pessoas adoravam os ditados e provérbios, né? E um dos provérbios que era corrente naquela época, anos 50, era elogio em boca própria, vitupério é. E eu acho que eu só gravei a frase por causa da palavra vitupério, que eu custei muito a saber o que era, né? E o que é nele, por favor? Agora já não sei mais, mas é que não é aceitável, tá entendendo? Entendi. O sentido profundo é esse. Quer dizer, havia esse conceito no tempo de Jesus, mas no Brasil, há não tanto tempo atrás, também havia esse conceito, que não cabe à própria pessoa se elogiar. Mas claro que Jesus não estava, quando ele dizia, né, quem ele era, não era para se enaltecer, mas era para confirmar que ele foi o escolhido, né? Não havia vaidade de forma alguma. Ele estava apenas tendo a coragem de afirmar quem ele de fato era. Exato, isso mesmo. Então, nós vamos dar sequência. Tem um outro fato que nós vamos encontrar contextualizando o momento, né, histórico desse de que Jesus, então, fala que ele é a luz do mundo. Nós vamos encontrar também alguns fatos relacionados ao templo. Tá? Esse aqui foi o primeiro templo, o Templo de Salomão, tá? Que foi construído 19 a.C., terminou 62 depois de Cristo e foi destruído 70 depois de Cristo. Então esse templo ele era realmente gigantesco, e aqui nós vamos perceber numa outra folha, olha o tamanho que ele tinha comparado com essa parte aqui, que é o Forte Antônia. Ele era o forte onde abrigava os romanos, que era quem tinha o poder, né, que dominou toda essa região, né? Então, olha o tamanho dos que tinham realmente o domínio comparado com o Templo de Salomão, né? Era muito maior o Templo de Salomão. Então, era sinônimo de poder, né? Então, quando nós observamos aqui, essa parte aqui, não sei se vocês estão vendo a minha setinha mover aqui, que tem uma parte aberta com 4 catiçais, desculpa, isso, gigantes, né? E esse templo, ele tinha as paredes revestidas de ouro. Então, contam os historiadores que, à noite, quando essas velas eram acesas, refletia a luz no ouro e realmente era muita luz, que se enxergava de todos os lugares. Então, era sinônimo de luz, o templo. Então, Jesus também quer mostrar que quem era a luz era ele. Né? Porque se nós formos ver a mensagem que ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele também está fazendo uma crítica ao templo, à religião da época, porque eles consideravam que a religião era o caminho da salvação, que quem estivesse seguindo as leis do templo, quem estivesse no templo é que estaria caminhando para a salvação. Então Jesus também quer mostrar que ele era a luz, contrapondo, né, essa ideia de luz que era a religião da época, que era o poder
religioso, né, para os judeus, né? Então ele também quer mostrar que ele era a luz, nesse sentido também, tá? Se nós contextualizar, a gente vai perceber, né, que tem também essa função, né? Então aqui tem uma outra foto que mostra então o tamanho, né, do templo, de todos os setores, né? Pátio dos sacerdotes, santuário, pátio de Israel, pátio das mulheres, né? Toda essa estrutura gigantesca, né? Isso aqui eu trouxe só para ilustrar, porque eu tive há 2 anos em Israel e aqui a gente vê, né, que são ruínas, né, mas não é a ruína do Templo de Salomão, porque o Templo de Salomão foi destruído e depois foi construído quando eles saíram do exílio babilônio, eles voltaram para Jerusalém e reconstruíram, né, esse templo bem menor e que depois foi destruído por Herodes o Grande, que reconstruiu um maior ainda, né? Que foi destruído depois por Tito, um outro imperador, né? Em que restou somente essas ruínas aqui, que são do templo de Herodes, mas do templo mesmo de Salomão não existe mais nada, né? Então, para dar continuidade, eu acho que a gente já contextualizou, eu acho que já dá para a gente entender, né, o momento em que Jesus estava, o porquê da interrogação dos fariseus, né? Mas, para a gente dar continuidade, eu pergunto novamente se nesse contexto há ainda alguma pergunta, se a gente pode ainda falar um pouco mais sobre isso. Eu queria só complementar o que você falou, Silvana. Eu achei aqui em Isaías que ele também fala, Isaías fala da morte do Cristo. É Isaías 23. Também falando já do que vai acontecer com Jesus, né? Uhum. Exatamente. Aí fala do que vai ser desprezado, abandonado pelos homens, quer dizer, já indica que é ele. Exatamente. É importante a gente também buscar no Velho Testamento para compreender algumas coisas que aconteceram, alguns fatos relacionados à vida e à missão de Jesus, né? Porque estava lá. O que me surpreende é que o povo judeu, que tem todo esse conhecimento do Antigo Testamento, não conseguiram ver na figura de Jesus o Messias, né? E perderam, né, essa grande oportunidade de conviver com o Messias que eles tanto esperaram e esperam até hoje, né? Muitos ainda estão aguardando, né, que o Messias venha com toda a pompa que eles esperam vir, né? Pois é, de uma minha reflexão, que eu tinha visto uma palestra sobre esse João, versículo 8. no capítulo 8, versículo 12, né? Exatamente, esse foi o erro dos hebreus, dos fariseus, né? Que eles esperavam um Cristo diferente. Eles tinham uma ideia de realmente um Cristo, um Messias que viria muito pomposo. Exatamente. E eles não conseguiam ver a dualidade da figura do Cristo, porque Jesus não era só Jesus, mas era também o Cristo. Quer dizer, ele tinha uma dupla vida, né? Além de ser ele o governador do orbe, naquela encarnação ele era Jesus, que ainda ia se mostrar para os homens, mas na verdade ele já era glorioso. E essa parte gloriosa eles não conseguiram ver porque eles se pararam na parte da personalidade, digamos, né? Era pobre, não via como eles tinham acostumado a ver os homens de poder, não é? Ele não tinha toda aquela alegoria. Ele via completamente diferente. Ele não vinha como um Deus glorioso, ele vinha como um Deus servo, e era essa a dificuldade que eles tiveram de identificar, de sentir, né?
É isso. Então, agora nós vamos refletir, né, naquela nosso diálogo, tá? É importante que cada um de nós possa refletir, né? O que seria esse significado, então, da luz, né? E por que Jesus é a luz do mundo, né? Eu acho que todos concordam que Jesus é a luz do mundo, né? Não temos aqui entre nós, eu acho que alguém que não veja, né? Mas a gente pode identificar por que eu acho que ele é a luz do mundo, né? Então, eu gostaria que agora eu vou parar o compartilhamento e que a gente pudesse, então, conversar com as câmeras abertas para poder, então, fazer a nossa reflexão. Pode ser? Ótimo. Quem quiser abrir para a gente se ver. Oi, Dilma, não tinha te visto. Rita. Eu posso me arriscar ainda. Bom, eu nessa coisa aqui que a gente, né, no formuláriozinho aqui que a gente tem, eu comecei já com essa ideia, né, com a ideia principal do testemunho da afirmação. Para mim, Jesus, ele se revela dizendo que é a luz porque é a natureza dele. A natureza intrínseca dele é de iluminação, né? Então, ele diz, eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu me revelo para você com a minha natureza real. E faz uma afirmação, né? Na Bíblia já diz, no Evangelho, dá o testemunho, né? Dá o testemunho. Quando ele diz, eu sou a luz, tem todo o significado do que a luz possa significar depois, né? Quem entende isso vai saber o que significa você ser agora, nesse momento, luz. E ele diz também, eu sou, né? Porque nós ainda não somos. Né? Aí ele faz, eu sou, quer dizer, é o único que é, e nós estamos em via. Essa é a minha primeira interpretação dessa parte aqui da ideia principal. A mim, posso falar, Silvana? Pode, claro. Obrigada. Eu entendo também, né, que se ele diz que é a luz do mundo, se as pessoas estão na escuridão, não tem um caminho, ele vai iluminar. Então, será o guia, né? Então, vejo ele também como essa luz, que você vai conseguir segui-lo. Lembrando que quando a gente está no escuro, o que a gente usa para poder sair de dentro do quarto escuro? A luz, né? A luz, né? A gente então, pode ele será ir essa no luz. escuro. A gente pode, né? Se a gente conhece a casa, eu posso sair do meu quarto e ir para o banheiro no escuro. Mas é muito mais seguro se eu acender a luz. É o guia, né? Posso falar? Silvana, posso falar? Sim. Ok. Eu tiro esse versículo para mim, na minha vida, realmente, dia a dia, né? Eu reconheço Jesus como realmente a luz do mundo. Quando você vê as pessoas doentes já indo embora, quando você vê realmente aquele sofrimento, aquela solidão, aquela coisa penetrante que no meu trabalho dia a dia eu me dou com isso, e realmente muitas dessas pessoas veem realmente essa luz, que quando eles desencarnam, né, falecem, você vê a fisionomia deles, como eles realmente viram essa luz, como eles realmente ainda acreditavam em Jesus, muitos não, e muitas vezes eles pedem também uma oração quando eles estão já indo embora. E isso realmente é uma luz que traz, quer dizer, mesmo que eles passaram a vida toda sem essa luz, sem acreditar em Jesus, sem acreditar nas coisas divinas, mas mesmo no último suspiro, no último final, eles dão aquele sorriso e olham como se eles estivessem realmente vendo a presença de alguém, de Jesus, dos bons espíritos. Isso é uma coisa fantástica. Para mim,
Jesus realmente é um consolo. É realmente um consolo. Ele não é só a luz, não é só o caminho e a verdade. Para mim, ele representa tudo. Também no meu trabalho dia a dia. Um comentário que eu gostaria de fazer é por que a gente precisa da luz? Cada dia temos escolhas. Em geral, no dia a dia, são escolhas que parecem pequenas, de não tão grande importância. Mas é tão importante a gente enxergar as possibilidades e escolhas que a vida está nos apresentando. Só a gente tendo clareza pela luz que Jesus nos dá, a luz da compreensão, é que vamos fazer as boas escolhas. Tem partes, acredito que seja no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos informam que no decorrer da nossa vida, podemos nos encontrar com uma pessoa que está vestida como um mendigo, mas que foi um irmão nosso, um pai ou outra pessoa muito próxima em existência anterior. Imagina como a gente vai ficar desapontado na hora que voltar para o plano espiritual e a gente vê que fez de conta que não viu quem se aproximou da gente, ou negou o auxílio, ou tanta coisa a mais, que eram pequenas coisas. Eu acho que o nosso caminho está cheio de pequenas oportunidades, e só se a gente tiver os ensinamentos de Jesus presentes em nós, é que não vamos perder essas oportunidades de fazer as boas escolhas e de tirar o máximo proveito desta encarnação que nós pedimos e que é muito preciosa, ainda mais agora nesse período de transição. Eu queria fazer, obrigada, Aline, só para essa reflexão que você fez, me fez pensar justamente nessa frase que estava na apresentação da Silvana, que Jesus fala, eu posso dar testemunho de mim porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu acho que é nesse sentido, quando a gente usa muito essa expressão na nossa língua, me dá uma luz. Ou a gente pede para alguém, para Jesus, me dá uma luz, esse sentido de me ilumina, me dá discernimento para saber, nesses momentos de dificuldade, que foram citados, o que fazer. Porque ele sabe de onde a gente vem e para onde a gente vai, embora nós muitas vezes ainda não saibamos, Mais alguém? Seu Vitor? Bueno, poco tengo que comentar con referente a lo que ustedes van diciendo. Creo que realmente esa luz de Jesús es la luz que siempre nos va a guiar. Y me pareció muy interesante cuando presentaste, Silvana, la parte del templo de Salomón, que yo desconocía así. Y me puse a pensar, ¿no? Cómo en aquella época todo el mundo pensaba que la luz realmente que el templo de Salomón desprendía era la luz que debían de seguir la humanidad o aquellos en aquella época, ¿no? Sin embargo, esto dijo, no, no es esa luz, es la luz que traigo yo, ¿no? Es la luz que el Padre me ha dado a mí y es la luz que yo vengo a enseñar porque yo seré y soy siempre el camino de verdad y la vida, ¿no? Sí. Entonces muy bonita esa parte, me ha gustado mucho esa presentación que hiciste porque a mí me ha esclarecido mucho y me ha ayudado. Muchas gracias. Gracias. Alguém mais? Eu gostaria de complementar o que o Juan falou. No momento em que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele também localiza o campo de ação dele, né?
Ele diz, eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu vou agir aqui, nesse mundo aqui. E também diz que o reino não é, né? Eu ajo aqui, mas o meu reino não é daqui. E também, quando fala, quem me segue não andará nas trevas, ele denota também a característica do nosso mundo, né? Que nós estamos nessa dualidade entre as trevas e a luz, né? E vai também além quando diz quem me segue, quer dizer, vocês, eu vou agir aqui, o campo de vocês é dual, mas quem me seguir, né? Aí vem o convite. Quem me seguir vai ter a iluminação que busca, né, da vida. Quando nós voltamos lá em Isaías, quando ele fala que ele vai ser a luz, que vai dar luz, a visão aos cegos, libertar os encarcerados, tirar das trevas os que estão. Isaías estava já, como ele também anunciou o servo, a vinda do servo, ele também anunciou o estado que ele ia encontrar na terra, né? Já sabia que ia ter que a condição nossa ia ser essa, né? Por isso que teria que vir esse Salvador, essa luz para o mundo, porque havia muitos cegos, né? Muitas pessoas que precisavam de luz, não é mesmo? Então já Deus também, né, já sabia que iria Jesus vir para nessa condição, né? Alguém mais? Dona Zélia está quietinha. Silvana, tem outros salmos também, no 119, estou vendo aqui, que Deus também fala, né? A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, esse versículo é demais. Já pensou? Também faz a nossa palavra, também o que a gente fala, temos que ter cuidado também, né? Porque o que a gente fala ou é luz ou é treva, né? Exatamente. Dona Zélia? Estou aqui. Estou O escutando. que a senhora acha dessa questão da luz, Jesus ser a luz? Eu acho que a luz divina, a luz de Jesus, está como o sol é para nós. Sempre ele está presente, nós é que às vezes, muitas vezes, não enxergamos, mas ele sempre está presente. Só é a gente orar e pedir a luz, que a luz vem nos iluminar, nos indicar o melhor caminho. Eu acho isso. Eu sempre gosto de desejar para todas as pessoas que Deus ilumine o seu caminho. Gosto muito disso, porque isso, para mim, é o mais importante. A luz divina indicando o caminho que a gente deve seguir, nos intuindo as coisas mais certas, mais favoráveis para as coisas mais eternas. Porque as coisas materiais a gente vê com os nossos olhos e às vezes não são verdadeiras. E a luz divina, essa sim, nos indica o verdadeiro caminho, aquele caminho certo, embora seja um caminho espinhoso. Muitas vezes, um caminho muito espinhoso. Como Jesus falou, eu sou a porta estreita, né? E a gente sempre tem a ideia que a porta larga pode ser mais fácil, a estreita, ela exige mais, né? Porque com os olhos materiais, a gente sempre quer o melhor para a nossa matéria, né? Para as coisas materiais. E não é esse o caminho. Quando Deus ilumina, quando Jesus ilumina o nosso caminho, muitas vezes as coisas vêm para um lado assim muito sofrido, com muito sofrimento, mas aquele sofrimento é muito válido para a nossa evolução. Exato. Ouvindo a Zélia, eu fiquei lembrando dos anos 80, quando eu morei no Nordeste, e
fiquei pensando que ali certas tradições bem brasileiras se conservaram por muito mais tempo. Eu ouvi muito lá, Jesus ilumina teu caminho, e também as crianças, quando, em vez de dizer bom dia ou até logo, eles diziam, me dê sua bênção. Eu achava isso assim, me tocava mesmo. E eu fiquei pensando se foi a televisão que não tinha chegado ali que fez que certas tradições tão lindas, certos costumes se conservassem mais nessa região. Mas na minha região, até hoje, ainda usa a Ainda benção. existe. Sim, Também. a benção. Pelo menos eu faço isso com minha mãe, né? Benção, mãe. E os meninos também. Então, acho que ainda tem ainda, sim. Graças a Bom Eu ouvir também isso. fazia isso. pouco, mas tem. Eu fazia isso também com minha mãe e os meus filhos aqui na Suíça, eu também os eduquei assim. E era interessante, toda vez que eu ia colocá-los na cama, e a gente estava com visita, e ele, benção, mãe, e a benção, você tem que realmente, ele pega a sua mão, aí Deixa, né? beija, e você diz, Deus abençoe meu filho, minha filha. E aí eles só iam para a cama quando eu desse a bênção. E todo mundo ficava, e às vezes os visitas ficavam assim, mas o que é isso, né? E eu ia explicar que era o Segnen, Gott segne dich, né, para eles. Eu, no Brasil, ainda dou a bênção, hein? A meus tios, a minha madrinha e tios mais idosos que tenho, eles exigem. A minha madrinha, ela exige a bênção. Se eu não der, ela fica mesmo chateada, lhe toca muito. É uma tradição muito bonita, né? É Que bonito, mostra o respeito que tinha, né? Mas Eu fazia, mas infelizmente perdi o hábito disso. A gente foi perdendo, né? Mas ouvindo a Dona Zélia, o que me fez pensar também, foi muito bonito, Dona Zélia, o que a senhora disse. Me fez pensar também nessa luz de Jesus, né? Nessa luz do nosso Mestre Maior, que para aqueles que estão preparados, vamos assim dizer, ela realmente ilumina sem nenhum tipo de dúvida. Para aqueles que estão se preparando, ou para aqueles que vêm preparados, mas que a negam durante algum tempo, ela pode também funcionar colocando-nos, durante algum momento, dentro da escuridão, como o que ele fez com Paulo, que é tão lindo, que é algo de extraordinário. Primeiro, ele o cegou com a sua própria luz, sem realmente lhe dar ainda a missão, propriamente dita, ele o colocou dentro de uma sombra para que o próprio Paulo se visse na necessidade de se entregar à luz do Mestre. E que eu acho que é algo extremamente bonito. E ele está presente, a luz dele está presente, mas se nós realmente nos cobrirmos, ela pode também nos cegar. Assim que nós realmente decidirmos tirar o véu, ela só vai iluminar. Maria? Adriana, você gostaria de falar? Cleo não falou ainda. Vilma. Estela. Fabiana. Eu posso falar? Eu acho que Jesus é essa luz que muitas vezes a gente não consegue enxergar porque a gente está muito fechado, né? Como a Urânia disse, né? A gente está realmente nessa visão das coisas exteriores, né? E essa luz, ela é interior, né? E muitas vezes a gente
não consegue perceber essa luz que existe em nós, né? E nós precisamos dessa luz do conhecimento, do ser, né? Daquilo que é realmente que Jesus veio nos trazer, porque Ele é, né? Para que a gente possa se enxergar também como essa luz que existe em nós e poder seguir essa estrada, né? Seguir esse caminho que Ele nos mostra, né? Então, a luz é aquela é aquilo que dissipa as trevas, né? É aquela que nos dá a visão, né? A visão quando nós nos encontramos nas sombras, né? Nas sombras da nossa indiferença, do nosso orgulho, né? Ele vem desvendar, ele vem tirar esse véu, né, da nossa cegueira, né? E eu penso também por que Jesus é a luz do mundo? Porque ele é o modelo perfeito, né? Ele é o espírito que alcançou a sua autoiluminação, né? Através do seu autoaperfeiçoamento, né? E assim ele se tornou o nosso guia, o nosso modelo, né? E por isso que ele disse, né, que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que ele chegou nessa plenitude, né, nessa luz, né, que vem do Pai, né, que é a nossa essência. Então, quando a gente conseguir compreender, né, o que é essa luz, aí a gente se liberta dessa escuridão, né, dos nossos medos, né, do nosso medo de ser realmente quem nós somos. Obrigada. Obrigada. Vilma está aí sorrindo. Sim. Eu acho assim, quando a gente adquire uma certa maturidade assim, espiritual, a gente passa a ver Jesus de uma outra forma. Eu fui muito católica, né, apostólica romana, de a igreja, participar de coral e tudo. Mas nesse tempo, agora que eu percebo que Jesus estava muito distante de mim, porque eu não conhecia como eu o conheço agora, através, né, do Evangelho, através dos estudos sistematizados. Então, eu fui aprendendo cada vez mais como Jesus é luz, como Jesus é amor. E hoje eu tenho um outro Jesus em meu coração, né? Eu fico assim, me emociono quando fala nele, quando eu penso nele, o meu corpo é uma sensação muito boa, muito bonita, que eu não sei explicar. E eu tento, assim, fazer na minha vida, quando eu estou passando por situações difíceis, né? Eu pergunto como era que Jesus agiria nesse momento, né? E isso me ajuda muito a ter forças, a prosseguir. É isso. Ô, Dilma, eu acho assim, que, na verdade, Jesus ele não estava distante de você, né? Ele nunca esteve. Ele Não, está é sempre verdade. presente. É a gente que se distancia dele, né? E Isso, quando a gente consegue compreender esse Jesus que vem até nós, que está ao nosso lado, e que a gente pode chegar até ele, aceitar o seu convite, né? Aí a gente pode sentir essa presença dele, porque ele nunca esteve longe da gente, né? Hoje eu entendo que, assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a coisa mais certa, porque é isso, é porque eu não conhecia ao fundo, né? Ele sempre, claro, esteve sempre presente comigo, é verdade, é verdade. Obrigada, meninas. Alguém mais gostaria de falar? Tem a Adriana, a Estela. A Rita não falou ainda? Não? Então, eu acredito que cada um de nós vai sentir, né, à sua maneira, essa luz, né? Como essa luz está agindo na nossa vida, o que ela significa para cada um de nós, né? No nosso dia a dia,
nessa caminhada, né, de construção, né, de também virmos a ser luz, né, porque Jesus disse que nós também chegaremos lá, né, nós vamos percorrer esse caminho, então nós um dia seremos luz, né, mas a gente não precisa esperar até lá, né, já que a gente já tem esse conhecimento, já sabe de que podemos, né, chegar lá no alto da montanha para iluminar. A gente já pode ser os pequenos vagalumes aí, né? Porque ele disse que pouquinho nós de somos luz luz, para né, aqueles que estão Silvana? conosco, né? Ele disse que nós somos luz. Nós somos luz, nós já somos luz. Já somos, né? exatamente. Já somos. Então, eu vou compartilhar de novo a tela para a gente, então, fazer as últimas reflexões. Então, aqui, só para nós, então, para ilustrar, né? Jesus é a luz do mundo. Então, é uma reflexão que eu fiz, tá? Mas não é absoluta, cada um, como nós já vimos, cada um tem a sua. Mas eu vejo Jesus, né, como a luz do mundo para que nós possamos ver ele, né? Assim como o farol que está lá para guiar, né, os que estão em pleno nevoeiro ou noite escura, né, em pleno mar alto. Então essa luz ela precisa ser vista, né, para poder então guiar. Então Jesus ele é a luz do mundo para que nós possamos enxergá-lo, para que nós possamos vê-lo, né? E Jesus é a luz do mundo para que nós possamos nos ver, né? Porque através da luz que chega e que a gente pode se autoconhecer, né? Como a luz que ilumina, que vem fazer ver aquilo que eu ainda trago dentro de mim, ou que eu já tenho de bom dentro de mim, então vai proporcionar, essa luz vai fazer com que eu me auto-ilumine também, com que eu me transforme e também possa, né, vir à luz, ser a luz como Jesus, né, confirmando que ele mesmo disse, vós sois luz, né? Então Jesus também é a luz do mundo para que eu mesmo me veja. E por último, Jesus é a luz do mundo para que os outros o vejam através de nós. Então, muitas pessoas, elas não vão conhecer Jesus como nós conhecemos, mas elas podem ver Jesus através de nós. Então, nós sermos a luz para aqueles que estão em nossa volta, ou para aqueles que nós possamos, né, levar o consolo de Jesus, a mensagem de Jesus. Tá certo? Então, essa é a minha reflexão. Mais uma vez, eu abro aqui para vocês, para ver o que vocês querem, né, passar, para que a gente, então, possa terminar a nossa reflexão de hoje. São 8 horas. Tá fechado nele o microfone. Muito rapidamente. Já me aconteceu mais do que uma vez, no ônibus, no trem, de alguma senhora, em geral eram senhoras, faziam um comentário comigo sobre justiça divina ou alguma coisa assim, e eu dar uma resposta àquilo que eu creio, né, a minha convicção. E depois, sei lá, de 5 minutos, ou antes da pessoa descer, ela dizia assim, anota aqui o papel, ou no papel, a sua igreja, que eu vou ir para lá, que eu quero aprender mais. E isso me tocava muito. Eu dizia, olha, eu teria imenso prazer, mas nossas reuniões, em sua maioria, são em português. E aí eu pensei, gente, nós temos realmente um capital maravilhoso que precisa ser multiplicado, né? Só exatamente. Isso. Eu acho que é justamente, isso que vai ser, né, é um assunto à parte dessa coordenadoria que a gente tem do estudo, mas eu acho que o grande é essa ferramenta que nós temos, né, desse conhecimento, quer dizer, que nós vamos adquirindo, mas de justamente que tudo isso possa ser feito em francês, em alemão, né, porque é realmente a difusão da doutrina espírita na Suíça, eu acho que é extremamente importante. Num país onde existem associações como Exit, né, eu acho que
né, levar esse tipo de conhecimento. Eu acho que a nossa humilde missão, se a gente puder disseminar se fosse uma sementinha do que é o espiritismo, eu acho que a gente realmente precisa fazer esse trabalho. E justamente que não seja só em português. Eu acho que isso é muito bom para os brasileiros, mas a gente não está expandindo, né? E é uma pena. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, de fato. Como difundir. Obrigada. Eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito de uma das fotos que você colocou, Silvana. Essa foto que mostra as crianças, penso eu, na África, não é? Olhando para nós, ou a gente pode imaginar que eles estão olhando para a luz de Jesus, não é? O que é isso? Como entender essa luz magnífica, como captar, como guardar dentro de mim. E, no fundo, é o nosso olhar, não é? Somos nós olhando para o que é grande, para o que é maravilhoso, para o que é eterno. Eu acho que é dessa maneira que nós, no ponto em que nós estamos, nesse instante, não é? Vemos realmente Jesus, com esse olhar de tentar captar, compreender e guardar o máximo possível. É muito lindo. Então, com essas reflexões, eu espero que cada um de nós possa ver qual é o papel dessa luz na nossa vida, né? Para que a gente possa colocar ela na nossa vida e vivenciar essa mensagem de luz, né? Perceber o que eu estou colocando na minha vida, se é essa luz ou se eu estou buscando outra luz, né? Outros artifícios, né? Para substituir a luz que já é Jesus e que nós já conhecemos, né? Então, que nós possamos então refletir, cada um de nós, quando nós hoje colocarmos a nossa cabecinha no travesseiro, que a gente possa então ter essa reflexão, né? Que tudo que a gente pôde escutar aqui hoje de cada um e refletir lá no nosso íntimo, né? Porque a mensagem é para que eu viva, como eu vou viver essa mensagem. Tá bom? Então é isso, Lisa. Obrigada. Muito obrigada, nossa querida Silvana, por essa luz que você nos trouxe, justamente para nos fazer pensar sobre a luz que Jesus representa na nossa vida. Muitíssimo obrigada, né? Obrigada a todos os participantes pela participação, pela presença. Antes da gente dar os avisos, vamos dizer, finais sobre o próximo encontro, eu vou pedir para a Cleo fazer a prece final para nós e a gente conversa 2 minutinhos mais. E fechando os nossos olhos físicos, abrimos assim a nossa visão espiritual e visualizemos Jesus, esse amigo que com sua luz radiosa vem ao nosso encontro, nos estende a sua mão e nos convida a segui-lo. Que tenhamos a sabedoria, que tenhamos o entendimento, que aceitemos esse convite de coração aberto, de mentes asserenadas, para que o ensinamento que ele nos oferece possa nos trazer, assim, as transformações que tanto necessitamos realizar em nosso espírito imortal. Mestre Jesus, que a sua paz, que o seu amor, que a sua ternura possa estar em nossos lares, nos abençoando,
abençoando os nossos familiares, e que essa luz, que é misericórdia, que é consolo, possa se expandir por toda a terra, iluminando os corações aflitos, que eles possam sentir a sua presença amorosa, que possam se preencher de gratidão e de reconhecimento pela oportunidade que cada um de nós recebe neste momento, de aqui nos encontrarmos e de podermos caminhar guiados por tua luz e pelo seu amor. Que possamos assim, Mestre, continuarmos perseverantes e confiantes, esperançosos nesse novo amanhã que nos prometestes. Gratidão, mais uma vez, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, que possamos trazer para as nossas vidas e que possamos vivenciar as suas palavras de amor. Sê conosco, Mestre Jesus, nos dias que se seguem e para todo sempre, e que os seus benfeitores possam estar sempre ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo, nos abençoando, sobre a sua guarda e a sua permissão. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja.